Oi, meu filho, tudo bem com vocês? Vê só, meu nome é Netinha, tá? Eu vou ser professora de vocês de física. Para fechar essa parte de revisão dos conteúdos que foram vistos no primeiro ano, eu vou fechar com cinemática. Mas o que é cinemática? Vê só. Cinemática é uma área mecânica da física, tá? Que visa estudar e descrever o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas desse deslocamento ou movimento. É através da cinemática que é possível classificar e comparar os movimentos. Já o motivo do porquê ocorre esse movimento é estudado, tá? Lá na parte de dinâmica. Então vamos ver um pouquinho dos conceitos fundamentais da cinemática, tá certo? O primeiro deles é o referencial. O que é o referencial? Ponto que vai determinar se aquele objeto está em movimento ou em repouso. E deva explicar para vocês e definir para vocês o que é movimento. Movimento vai ser a mudança de posição, tá? Para se aproximar ou se afastar do referencial. Já o repouso, como o próprio nome já diz, vai estar relacionado se a posição daquele objeto não vai se alterar em relação ao ponto referencial. Então, definir com isso que trajetória vai ser a linha que determina, tá, as diversas posições daquele objeto ou corpo no decorrer do tempo. Tá? Então, deslocamento aí vai ser a distância, tá, percorrida entre o espaço inicial e final durante toda a trajetória. Então, ponto material fala dos corpos cujas as dimensões não vão interferir no estudo do movimento, do deslocamento, tá certo? Então, o corpo extenso são cujas as dimensões são importantes, tá? Para entender todo o movimento realizado. Um exemplo disso, desses conceitos fundamentais que eu citei para vocês, está representado aí nessa imagem que está aparecendo, tá? Onde vocês podem observar o corpo A, tá? E o corpo B. Sendo que o corpo A é o rapaz que está dentro de um carro, certo? E vai se movimentar à direita em relação, tá, ao referencial que temos como o corpo B, que corresponde à menina que está parada próximo à faixa de pedestre, certo? Então a gente pode observar aí o ponto B, o corpo B vai ser o referencial. Então a gente pode dizer que o corpo A está em movimento em relação ao corpo B, ou seja, está realizando uma trajetória, pois a distância que ele está do corpo B, do ponto referencial B, vai variar à medida que o tempo vai passando, certo? Então, a gente pode notar aí que o movimento realizado pelo corpo vai depender muito do referencial que se é adotado para determinar a trajetória que aquele corpo está realizando, certo? Então, o tipo de trajetória classifica-se em retilíneo quando o movimento é realizado em linha reta, em uma reta, certo? E pode também ser curvilíneo, que aí o movimento vai ser realizado em uma trajetória de curva, tá certo? Então, quais são as fórmulas da cinética? A primeira delas, talvez a mais conhecida de todas, é sobre a velocidade escalar média, tá? A rapidez com que é realizada o deslocamento de um corpo vai receber o nome de velocidade escalar média, que a gente pode calcular através da seguinte fórmula aparecendo para vocês. V igual a delta D dividindo delta T, onde delta D é a distância percorrida, ou seja, a variação da distância percorrida, que a gente pode calcular através da seguinte forma.
a distância final menos a distância inicial. Então, a gente obtém a variação da distância corrida, tá certo? Da mesma forma, podemos obter a variação do tempo com tempo final menos o tempo inicial. Então, a gente aí obtém um intervalo de tempo desse corpo, certo? De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, o famoso SI, a unidade de velocidade média escalar é tido por metros por segundo, tá certo? Essa fórmula de velocidade média escalar está dentro do movimento uniforme, tá certo? Se igual o intervalo de tempo de um corpo percorre sempre a mesma distância, seu movimento vai ser classificado como um movimento uniforme. Então, assim, sua velocidade vai ser constante e diferente de zero ao longo do percurso. Uma das fórmulas do movimento uniforme é a função horária do deslocamento, que é tida por essa, certo? Que é obtida por essa. S igual a S0 mais V vezes ΔT, onde S aí é a posição ou distância, tá? Que você pode ser um ou outro. S0 vai ser a posição inicial daquele corpo, onde V vai ser a velocidade média escalar e ΔT é o intervalo de tempo, certo? Que eu já expliquei para vocês como é que pode obter, certo? A seguinte forma que eu quero falar para vocês está mais relacionado com o movimento uniformemente variado, tá certo? Vê só, o movimento uniformemente variado fala que a velocidade ela pode variar em quantidades iguais no mesmo intervalo de tempo, só que aí o movimento vai ser caracterizado como um movimento uniformemente variado. Então, sendo assim, tá, a aceleração que pode ser obtida também vai ser constante, tá, e diferente de zero. Uma das diversas fórmulas do movimento uniformemente variado é a função horária da posição em função do tempo, tá? S igual a S0 mais V0 vezes T vezes 1 meio, tá? Vezes a aceleração vezes T ao quadrado, tá? Onde S significa ser a posição final, S0 significa ser a posição inicial, V0 a velocidade inicial, tá? Porque aí, no movimento uniformemente variado, a velocidade ela não é constante, tá? Ela vai variar de acordo com o tempo, certo? Onde A vai ser a aceleração e T o tempo. A aceleração no movimento uniformemente variado ela é constante e diferente de zero. Porque eu escolhi falar para vocês um pouquinho dessas três fórmulas, porque são as três fórmulas que são utilizadas, tá, para responder o questionário ou atividade que eu deixei para vocês, tanto na sala de aula virtual que eu criei e tanto na sala de aula, tá certo? Então, em alguns instantes eu vou estar respondendo para vocês a atividade.
Então, vamos lá, minha filha. A atividade que eu vou resolver para vocês agora, eu passei tanto ela na sala de aula virtual, tá? Lá no Google, certo? E também passei na sala de aula, tá? Essa atividade, ela consistia em 4 questões. Onde a primeira, ela diz o seguinte, tá? Uma ave migratória, ela consegue voar enormes distâncias. Então, suponha que ela consiga voar com velocidade constante, tá? De 25 metros por segundo, durante o período de uma semana. Então, qual terá sido a distância em quilômetros percorrida por essa ave durante esse período? Então, primeiro de tudo aí, é anotar os dados que a questão está fornecendo, tá certo? Ela forneceu a velocidade de 25 metros por segundo, tá? Forneceu o tempo, que foi o período de uma semana, tá? E ela quer saber a distância percorrida, porém, em quilômetros, certo? Qual é a fórmula que a gente obtém a velocidade? A fórmula que a gente obtém a velocidade é V igual a delta D, desculpe, a variação da distância, dividindo a variação do tempo, certo? Temos a velocidade, tá? E temos a variação do tempo. Como a própria questão está pedindo a variação da distância, certo? O primeiro passo para resolver essa questão é o seguinte. Podemos observar que a velocidade, ela está em 25 metros por segundo. Ela está seguindo o Sistema Internacional de Medidas, tá? O SI. Porém, a questão está pedindo a distância, a variação da distância em quilômetros. Então, vai ser necessário aí transformação de unidades. Ou seja, transformar a velocidade, certo? De 25 metros por segundo para quilômetros por hora, tá? Como faz essa transformação? Basta apenas multiplicar a velocidade, tá? De 25 metros por segundo vezes 3,6, tá certo? O valor dessa multiplicação dá 90 quilômetros por hora, tá certo? Então, aí a gente já obtém a velocidade nas unidades correspondentes, certo? Então, aqui, a gente vai tentar descobrir agora qual é a variação do tempo, tá certo? Que vai ser o passo 2. O tempo que a questão forneceu foi de uma semana, ok? Então, vejam só. Uma semana, ela possui 7 dias, tá? Um dia vai possuir quantas horas? 24 horas. Então, se uma semana possui 7 dias e um dia possui 24 horas, então vamos fazer a multiplicação, tá? De 24 vezes 7, certo? Que vamos obter o valor de 168 horas. Então, aí já obtemos o tempo em hora e a velocidade em quilômetros por hora, certo? Então, após isso, a gente refaz o terceiro e último passo, certo? Que é jogar esses dados, tá? Na fórmula de velocidade média escalar. Vê que a gente já obteve 90 quilômetros por hora, tá? Igual a variação da distância, que é o que queremos saber, certo? Dividindo a variação do tempo, que foi o que a gente obteve. 168 horas, certo?
meio pelos extremos, obtemos ΔD igual a 90 km por hora vezes 168 horas, tá? ΔD vai ser igual quilômetros. Por quê? Porque unidades iguais cortam. Então, a variação da distância aqui, certo? É esse valor, ok? Então, vamos dar um tempinho para vocês observarem como foi feito, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo, tá? Que eu vou estar respondendo para vocês, certo? A segunda questão, ela diz o seguinte: no instante de tempo, certo? De tempo inicial, um corpo encontra-se na posição de 3 metros com relação ao sistema de referência, tá certo? A um ponto de referência, movendo-se com velocidade de 10 metros por segundo, certo? Então, representa aí a função horária da posição desse móvel, certo? Então, agora, vamos anotar, certo? Quais são os dados que a questão está fornecendo. Está fornecendo a posição inicial, tá? Que foi de 3 metros, certo? Está fornecendo também a velocidade, que é de 10 metros por segundo, certo? Então, aí, qual é a fórmula, tá? Da função horária da posição. A fórmula é o seguinte: S igual a SO, certo? Ou SO0, mais a velocidade vezes a variação do tempo, certo? Como aqui só está pedindo a representação da função horária da posição desse corpo, desse móvel, então a gente só vai substituir os dados que a questão forneceu na fórmula da função horária da posição, tá certo? Ela forneceu a posição inicial, tá? Que foi 3 metros. E forneceu a velocidade, tá? Que é de 10 metros por segundo, vezes ΔT. Então, a representação fica assim, ok? Simplesmente isso. Só foi substituir, tá, os dados que a questão está fornecendo na fórmula. A terceira questão aqui, ela é um pouquinho mais complicada, tá? Porque exige um pouquinho mais de, digamos assim, de conhecimento sobre a fórmula para vocês conseguirem identificar, tá? E responder. A terceira questão, ela diz o seguinte: um motorista, tá? Ele dirige seu carro a uma velocidade de 110 km por hora. Quando avista uma placa de pare. Então, ao acionar os freios, ocorre uma desaceleração constante. E o carro leva cerca de 4 segundos até parar completamente. Então, a distância percorrida pelo automóvel até a freagem total é de... Então, vamos lá. Ele quer saber a variação da distância que foi percorrida. Vê só, vamos anotar aqui os dados que a questão forneceu. Forneceu a velocidade, tá? De 110 km por hora. Forneceu o tempo, a variação do tempo, que foi de 4 segundos, certo? Qual é a fórmula aqui a ser utilizada nessa questão? S, tá? Que é a variação, é a posição final,
igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, tá? Mais 1/2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Como esse móvel quer a variação da distância, como é que se calcula a variação da distância? Certo? S, que é a posição final, menos a posição inicial, tá? Igual a velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Isso aqui podemos representar da seguinte forma: ΔS igual a velocidade inicial vezes o tempo mais 1/2, tá? Vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, a fórmula que era essa aqui no início, tá? Do movimento uniformemente variado, passa a ser essa aqui, depois de alguns ajustes, tá? Pelo que a questão tá falando, certo? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo agora é ver se necessita alguma transformação de unidade. Vejam só, a velocidade está em quilômetros por hora, mas aí o tempo, porém, está em segundos. Então, se faz necessário o quê? Tá? Fazer uma transformação de unidades aqui. Certo? É mais fácil realizar a transformação, tá? Da velocidade. Como a gente vai fazer isso? Através do que eu disse a vocês. Dividindo, tá? A velocidade de 110 quilômetros por hora por 3,6. Obtemos o valor de 30,55 metros por segundo, certo? Então, até aqui, tudo ok. Já fizemos a transformação de unidades necessárias. Então, o segundo passo aqui é verificar que a gente não tem o valor da aceleração. Então, como é que a gente calcula a aceleração? Através da seguinte forma. A igual a ΔV, tá? Sobre ΔT. Onde A vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividindo a variação do tempo final menos a variação do tempo inicial, certo? Onde aqui a gente vai substituir a fórmula, onde A vai ser igual, certo? A V, a variação da velocidade, a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é de 30,55 metros por segundo, tá? Dividindo a variação do tempo, que ele deu que foi de 4 segundos, certo? Então, a aceleração aqui vai ser igual a menos 7,63 metros por segundo ao quadrado, certo? O terceiro passo agora vai ser na substituição dessa fórmula aqui, tá? Que vai ficar da seguinte forma. ΔS igual a 30,55 vezes 4 mais 1/2 vezes, certo? Menos 7,63
vezes o tempo ao quadrado, certo? Finalizando tudo isso aqui, fica da seguinte forma. Tá? Fazendo as operações, as multiplicações e as somas necessárias, ΔS vai ser igual a 122,2 menos 61,4. Então, a variação da distância vai ser 61,16 metros, tá certo? A quarta e última questão, ela diz o seguinte, tá? A função horária da posição de um ponto material em unidades do Sistema Internacional de Medidas que se move com aceleração constante é fornecida pela seguinte expressão. S igual a 15 vezes 10, mais 10 vezes T mais 2 vezes tempo ao quadrado. Sua velocidade inicial, tá? Sua posição inicial e aceleração são, respectivamente, qual? A expressão que a questão forneceu foi essa, certo? Sabemos que ela está com as unidades do Sistema Internacional de Medidas, o SI, certo? Qual é a fórmula da função horária da posição em função do tempo? S, certo? Igual a S inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado, certo? E aí eu forneci 3 alternativas, tá? Que continham diferentes representações, tá? De cada um que ele pediu, de cada um dos termos que ele pediu, tá? Da velocidade inicial, da posição inicial e da aceleração inicial. A letra A, por exemplo, diz que a posição inicial, tá? Foi de 2 metros, a velocidade foi de 15 metros por segundo e a aceleração foi de 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Já a letra B, ela diz que a posição inicial foi de 10 metros, a velocidade inicial, tá? Foi de 15 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração aqui foi de 2 metros por segundo ao quadrado. A letra C, porém, diz que a posição inicial foi de 15 metros, tá? A velocidade inicial foi de 10 metros por segundo ao quadrado e a aceleração foi de 4 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Uma errata aqui. Na letra C, a velocidade inicial foi de 10 metros por segundo, tá? A velocidade sempre vai ser dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. Já a aceleração sempre vai ser em metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado, tá certo? Então, aqui vamos observar a função da representação, tá? A representação da função horária da posição versus o tempo e como é a fórmula.
A posição inicial, tá? É 15 metros, já que está no Sistema Internacional de Medida. A velocidade inicial é de 10 metros por segundo. E a aceleração? Observe que aqui a aceleração está de 2, certo? Mas aí lembre-se que a fórmula é de 1 sobre 2 vezes a aceleração. Então, qual é o número que dividido por 2 dá 2 metros por segundo ao quadrado? 4. Então, qual é a única alternativa que tem a velocidade inicial de 10 metros por segundo, a posição inicial de 15 metros e a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado? A letra C. Simplesmente aqui nessa questão, era saber a fórmula, tá, da função horária da posição, tá, do tempo, e observar a representação que a questão forneceu. Identificando cada termo, conseguimos eliminar, tá, as duas primeiras alternativas e verificamos que a letra C correspondia a que a questão estava pedindo, a representação que a questão deu e a fórmula da função horária, tá, da posição em relação ao tempo. Qualquer dúvida sobre a resolução dessa questão, eu vou estar disponível para vocês. Vocês podem entrar comigo, falar comigo, tanto pelo Classroom, tá? Ou pelo WhatsApp, que eu vou estar disponibilizando, certo? Então, obrigada e aguardem a próxima aula da sexta-feira.